E aí, meu povo, estamos na nossa aula de número 21. Já estamos encerrando essa caminhada junto com vocês. Hoje nós vamos falar sobre reações? Não, calma. Hoje nós vamos começar a falar sobre bioquímica. E na aula de bioquímica de hoje, nós vamos conhecer alguns compostos aí que vão se unir para formar moléculas, ou melhor dizendo, macromoléculas distintas, que são os lipídios e os carboidratos. Vamos lá para a gente conhecer direitinho todos os conteúdos que serão abordados na aula de hoje? Então, dentro dessa classe que nós chamamos de lipídios, nós vamos conhecer, a definição, o que são e onde são encontrados. Vamos ver os cerídeos, glicerídeos, e também vamos ver os esteroides. Dentro das categorias dos carboidratos, nós vamos conhecer quem são os carboidratos, onde encontramos e a sua classificação, que são os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Tranquilo? Então vamos lá para a gente conhecer a definição de lipídios. Dentro da química orgânica, galerinha, nós dizemos que os lipídios são um grupo de compostos que inclui os óleos, que nós chamamos de substâncias insaturadas. Significa dizer que ali nós vamos ter compostos que apresentam insaturações, ligações do tipo dupla, e também apresentam ali as gorduras, que são substâncias saturadas. Substâncias saturadas são aquelas que apresentam somente ligações do tipo simples entre os átomos de carbono. E aí essas gorduras e óleos podem ser tanto de origem animal ou vegetal. Mas de onde surgiu esse termo, esse nome lipídios? Gente, lipídios vem do grego lipos, que significa gordura ou graxa. Por que gordura ou graxa? Por causa do seu tipo de textura. E o ídio, ele significa peculiar, relativo a, ou seja, lipídios refere-se às substâncias presentes na gordura, A gente fala gordura de um modo geral, mas a gente tem que entender que dentro dessa classe de lipídios nós temos os óleos e as gorduras. Tranquilo? Então, os lipídios eles são identificados como gorduras, são moléculas orgânicas geradas a partir da associação de ácidos graxos e um álcool. E aí você pode perguntar: professora, a gente conheceu ácidos carboxílicos, o que são ácidos graxos? Vão ser esses ácidos carboxílicos que têm uma cadeia carbônica muito longa. Devido à grande quantidade de átomos de carbono presente nessa cadeia, ela vai se tornando mais densa. Por isso que a gente chama de ácido graxo. E os álcools que participam da formação dos lipídios também são álcools que apresentam uma grande cadeia carbônica, ou seja, uma grande quantidade de átomos de carbono. Por isso que o etanol, que é um álcool com uma cadeia pequena, ele não vai participar de reações dando origem a essas gorduras. Tranquilo? Então vamos continuar lá no slide. Então olha só, em suas estruturas, nas estruturas lá dos nossos lipídios, encontramos átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, mas também pode conter fósforo, nitrogênio e enxofre. As substâncias importantes na formação dos lipídios, como nós falamos, aqui nós temos os álcools superiores. Por que esse nome superiores? Porque sempre vão ser álcools que apresentam 16 ou mais átomos de carbonos. Por ter uma estrutura tão grande, eles se tornam moléculas pesadas, moléculas densas. E a partir deles, quando reagindo com ácidos graxos, nós temos a formação
dos nossos lipídios. Aqui a gente tem um exemplo desses álcools superiores, dois exemplos. O álcool cetílico e o mericílico. Olha só a quantidade de átomos de carbono. No cetílico nós temos 16 átomos de carbono. 15, ó, mais um aqui. Então, são 16 átomos de carbono que compõem essa estrutura. Então, é um álcool de cadeia bem grande. Já no nosso álcool mericílico, nós temos 31 átomos de carbono. Esse mais os 30 que estão representados aqui. Então, são álcools de cadeia bem grande, que ao reagir com os ácidos vão dar origem aos nossos lipídios. Vocês já sabem que naturalmente o nosso organismo ele produz, né, algumas gorduras. E na nossa alimentação a gente também acaba ingerindo outras. Mas isso, gente, o que nós temos que entender? O nosso organismo ele é um mecanismo perfeito. Cada substância produzida ou ingerida, ela tem uma função. E aí o que acontece na nossa alimentação? Quando nós ingerimos demasiadamente gorduras do tipo animal, a gente acaba nos prejudicando, porque o nosso organismo ele já trabalha para gerar essas gorduras, para gerar algumas dessas substâncias. E aí, quando está em excesso, elas acabam se acumulando em alguns órgãos, em algumas regiões do nosso corpo, prejudicando o funcionamento. Então, assim, professora, então eu tenho que cortar todo tipo de gordura da minha vida, eu tenho que eliminar a gordura do meu corpo? Não, nós precisamos dos lipídios porque eles exercem funções biológicas. O que nós temos que entender é que nós precisamos ter uma alimentação balanceada, saudável, fugir de colocar excessos no nosso organismo de substâncias que ele já produz. Para a gente entender melhor, nós vamos agora falar um pouco sobre as funções biológicas dos lipídios. Vamos lá no slide. Então, olha só. Os lipídios, eles não são moléculas que não têm função alguma. Professora, óleos e gorduras só fazem mal. Não. Eles são atribuídos a funções importantíssimas dentro do nosso organismo. Uma das principais funções do lipídio é a construção da membrana celular. A membrana celular, ela funciona como uma porta seletiva que permite ou não certas substâncias de entrarem e saírem da célula. Então, a membrana plasmática, ela é formada principalmente por lipídios e proteínas, né? Sendo que os nossos lipídios, eles são muito abundantes na estrutura da nossa membrana, na forma de fosfolipídios. O que são os fosfolipídios? São estruturas formadas por partes de fósforos juntamente com a gordura, que vai trabalhar como uma porta seletiva, formando uma bicamada. Uma camada que de um lado ela é hidrofílica e do outro lado ela é hidrofólica. Uma parte ela tem aversão à água e na outra ela trabalha em conjunto com a água. Então, por isso que ela é chamada de uma bicamada, porque ela funciona para os dois sentidos, a parte externa da célula e a parte interna da célula. Na parte externa, nós temos a parte que vai estar trabalhando ali como a hidrofílica. E na parte aqui, ó, dentro das duas camadas, nós temos a parte hidrofóbica. Ela também funciona, gente, os lipídios, como isolante térmicos, que vira até motivo de piada às vezes entre os colegas. Ai, te falta tecido adiposo, por isso que você sente frio. Ai, fulano tem tecido adiposo demais, por isso que ele sente calor. Porque eles realmente estão associados a esse funcionamento de isolamento térmico do nosso organismo. As gorduras armazenadas no tecido adiposo dos animais
atuam retendo calor no organismo. Outra forma que essa gordura que é acumulada no tecido adiposo pode agir é como uma proteção mecânica. O que isso quer dizer? Que essas gorduras armazenadas no tecido adiposo dos animais, elas vão atuar como um protetor das estruturas, dos órgãos, das partes internas do nosso corpo, funcionando como um amortecimento para os mesmos. Então, é outra função dos lipídios. Uma função muito importante é que eles também servem como reserva de energia. Por quê? Porque os lipídios eles são facilmente armazenados no nosso organismo e principalmente na forma de glicerídeos, que são os óleos e gorduras. E aí naquele momento que você está num jejum ou por alguma razão você passou da hora de se alimentar, esse armazenamento, esses glicerídeos, eles começam a ser liberados, né? Começam a ser queimados para fornecer energia para o teu organismo poder funcionar normalmente. Então aqui muitas pessoas têm problema às vezes de emagrecer porque o organismo ele não é uma máquina igual para todo mundo. E às vezes as pessoas que passam muito tempo sem se alimentar, o organismo ele pode acabar ficar fazendo reserva em excesso. Assim como em outras pessoas não, porque o metabolismo do ser humano ele não é único. Cada um tem um jeito de trabalhar. Então sempre que você estiver pensando em emagrecer ou engordar, seja qual for o teu pensamento, é bom você passar por um médico, por um nutricionista, para ver qual é o tipo de dieta que você tem que fazer. Tem gente que pensa, eu quero engordar, e dana comer fritura, comer gorduras, porque quer engordar. Você pode prejudicar o teu organismo com essa atitude. Outros, eu quero emagrecer, passa horas, às vezes o dia todo sem comer basicamente nada. Você também pode se prejudicar, porque cada organismo funciona de uma maneira diferente. Então, muita atenção nessas propostas, né, de corpo ideal que pode surgir aí na mídia. Sempre tem um acompanhamento médico para ele te dizer o que você deve ou não deve fazer. Tranquilo? Até porque, os lipídios têm outra função muito importante, que é fazer o transporte de substâncias lipossolúveis. Um termo tão bonito, né? Ai, professora, que nome bonito, lipossolúveis, vai ser o nome do meu cachorro. O que é uma substância lipossolúvel? A palavra solúvel remete a algo que dissolve, né? Que consegue se espalhar em algo. O lipo, a gente viu que está relacionado à gordura. Então, quando a gente fala de substâncias lipossolúveis, nós estamos falando de substâncias que se dissolvem em gordura. As substâncias que a gente tem ali que se dissolvem em gorduras, elas vão ter mais facilidade de ser transportada pelos lipídios. Afinal, eles vão ter uma afinidade. Então, quem são essas substâncias que podem ser transportadas mais facilmente pelos lipídios? Uma delas são super importantes, são as vitaminas. Vamos lá no slide para você acompanhar. Olha só, eles fazem, gente, o transporte de vitaminas que são solúveis em gordura. Quais são? A gente tem aqui, vitamina A, vitamina D, que é muito importante para o nosso funcionamento, vitamina E, vitamina K. Gente, tem pessoas que têm deficiência de vitamina D e vivem totalmente desanimadas, é uma preguiça, é um sono, é uma moleza. Eu acho que eu tô com verme. E aí quando vai lá no médico, vai fazer alguns exames e vê que tem deficiência de vitamina. Então a alimentação saudável, ela vai te permitir que o teu organismo produza essas vitaminas, fazendo com que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Eles servem como precursores para a maioria dos lipídios e outras substâncias.
Os lipídios estão relacionados com a produção de hormônios esteroides, tais como a testosterona, a progesterona e o estradiol. Olha a importância. Se uma mulher tem baixa na sua progesterona, ela tem várias consequências que vai desde uma pele mais ressecada a mudanças de humor e o funcionamento irregular dos seus órgãos, né? Os homens com baixa testosterona também, eles são mais lerdos, mais devagar, eles podem ganhar peso excessivo, tem mudanças no humor. Então, todas essas substâncias, quando elas estão desreguladas no organismo, elas vão trazer consequências. E a presença dos lipídios facilita a produção dessas. Ai, professora, então agora eu vou me entupir de manteiga, vou me entupir de óleo para produzir lipídio, para fazer progesterona, para fazer testosterona? Não, calma. O básico, gente, é sempre o básico. A alimentação balanceada e saudável. Sabe aquele prato colorido? Mas não é de tinta nem de corante não, tá? Colorido ali de verduras, legumes, vegetais, frutas. Isso é que vai fazer com que o teu organismo funcione normalmente e produza essas substâncias naturalmente. Tranquilo? Vamos continuar lá na nossa aula. Agora, galerinha, nós vamos conhecer os tipos de lipídios que são mais conhecidos dentro da química orgânica. E a gente vai partir dos cerídeos. Cerídeos, esse nome cerídeos remete a quê? A cera, né? Normalmente você pensa em cera. Os cerídeos, um dos mais conhecidos que a gente tem é a cera da abelha. Você sabia que a cera da abelha ela é um tipo de lipídio? Pois bem, ela é formada pela junção do ácido palmítico, que é um ácido graxo, afinal ele vai ter aqui, ó, 16 átomos de carbono e acima de 15 átomos de carbono, todos os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, são ditos como ácidos graxos, assim como os álcools são ditos como superálcools. Então, da junção do ácido palmítico com o álcool mericílico, nós temos a formação do palmitato de merecila, que é a cera da abelha. Como subproduto, nós temos a formação da água. Então, essa nossa cera aqui, os nossos cerídeos, eles vão ser o quê? Vão ser ésteres. Sério, professora? Ésteres? Sim. Lembram lá da reação de esterificação? O que era a reação da esterificação? Um ácido carboxílico que reagia com um álcool, formando um éster. Nesse caso aqui é igual, só que nós estamos falando de cadeias grandes de ácidos e cadeias grandes de álcools, que vão formar ali ésteres diferentes, que são ésteres maiores, mais pesados, mais densos. Por isso que eles têm uma textura também diferente, que nesse caso assemelha-se à cera. Por isso, cerídeos. Vamos lá, continuando no texto. Então aqui eles vão ser ésteres formados a partir de um ácido graxo e um álcool superior, conhecidos como ceras e podem ser de origem animal ou vegetal. São lipídios simples encontrados na cera produzida pelas abelhas e nas superfícies das folhas e dos frutos. Por quê? Porque esses nossos lipídios, eles exercem a função de impermeabilização e proteção. Por isso que eles são comuns nas superfícies de folhas e frutos, para poder exercer essa função. Outro tipo de lipídios são os glicerídeos, e aqui a gente já vai chegando em nomes mais próximos, né, que estão relacionados a alguns tipos de exames, né, que você vê que estão relacionados com cuidados da saúde. Os glicerídeos são lipídios encontrados em maior quantidade nos alimentos e são representados pelos óleos e gorduras.
Então, os glicerídeos, eles fazem parte de um dos 4 grupos dos lipídios e consistem em moléculas de glicerol, que é um tipo de álcool, né, triálcool, unidas a 1, 2 ou 3 moléculas de ácidos graxos. Então, aqui nós temos que os glicerídeos, eles são muito comuns nos nossos alimentos. Então, a gente tem que estar de olho em quais alimentos têm bastante glicerídeos e saber se você pode ou não fazer a ingestão desses alimentos. Um exemplo é a margarina, que é derivada de glicerídeos. Observe que aqui nós temos o que? Ela é o quê? Uma gordura. Por que gordura? Porque ela está no estado sólido. E, não menos importante, nós temos os triglicerídeos, que são triésteres, porque eles vão apresentar aqui, ó, 3 funções do tipo éster, por isso que eles são triésteres, formados a partir de ácidos graxos com triálcool. Olha aqui o triálcool, ó, tá vendo? Álcool, 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 e eles estão ligados entre si. E aí, que nesse caso é o propanotriol, né, o glicerol, o que vai acontecer? Sempre que for ocorrer a reação dos ácidos graxos com o álcool, ele sempre vai estar na proporção 3:1. 3:1. 3 ácidos graxos reagindo com um glicerol. Essa é a proporção. E aí forma quem, professora? Aí vai formar o nosso triéster, que é um triglicerídeo. Olha só, essa é a junção quando eu tenho a reação desse ácido graxo com o glicerol, formando também uma molécula de água. Os triglicerídeos ou trialcilglicérios, eles são abundantes na natureza, são derivados, né, como a gente viu, das reações do glicerol, que é um triálcool, com 3 ácidos graxos. Eles estão encontrados aonde? Em gordura animal, eles são ricos em ácidos graxos saturados. Gordura saturada. Em óleos, eles são ricos em ácidos graxos insaturados. São sólidos na temperatura ambiente, né? Ou seja, eles são gorduras. Eles armazenam energia nos seres vivos, são fortemente hidrofóbicos, não interagem com a água na sua forma anidra. São compostos altamente reduzidos. Nos vertebrados, os trialciglicerídeos são depositados nos tecidos adiposos, lá, ó, de localização visceral e subcutânea, abaixo da pele, que atua como isolante térmico e proteção contra trauma mecânico, ou seja, queda, baque, né? Choques. Aí nós temos que eles podem estar de 2 formas, como a gente viu. Os óleos, se for derivado de ácido graxo insaturado, e gordura, se eles forem derivados de ácidos graxos saturados. Na sua forma de óleo, eles são instáveis, né? A gente tem eles aqui com a presença da insaturação. Quando eles sofrem hidrogenação, ou seja, quando a gente faz a reação desses óleos com hidrogênio, a gente reduz eles com hidrogênios, o que vai acontecer? Eles vão dar origem às gorduras saturadas. E um exemplo dessas gorduras saturadas é a margarina. Então, óleos insaturados comestíveis, quando reagem com o O2, eles vão dar origem a gorduras saturadas, como, por exemplo, a margarina. Então, eles saem do estado líquido e vão passar para o estado sólido. Gordura são sólidas. Ó, só para você ver, óleos
Dentro da definição dos lipídios, nós vamos ter óleos e gorduras. Os óleos, eles são líquidos na temperatura ambiente. Aí vem todos aqueles óleos que vocês utilizam para frituras, né? Azeites, né? Óleos de cozinha lá, de girassol, de semente disso, aquilo. Eles são todos líquidos na temperatura ambiente. Quando hidrosilados, quando quebrados na presença de água em meio alcalino, eles vão formar sabões, que são sais inorgânicos. A gente viu que quando a gente tem gordura reagindo com uma base, que muitas das vezes é o hidróxido de sódio, né, meio alcalino, nós temos a formação ali dos sabões, que são sais orgânicos. Eles são fáceis de armazenar, né, energia, por apresentar caráter hidrofóbico, não interagem com a água. E as gorduras? As gorduras são glicerídeos de ácidos graxos saturados de origem animal e vegetal, que também são insolúveis em água e se encontram no estado sólido na temperatura ambiente. Então, quais os tipos de gordura que nós temos? Gordura do tipo animal, e aí a gente tem aquela manteiga de leite, a banha, o sebo, são exemplos de gordura animal. Gordura vegetal, nós temos, por exemplo, a manteiga de coco, né? Mas todas as gorduras, na temperatura ambiente, elas se encontram no estado sólido. E os esteroides? Vocês já devem ter ouvido falar de esteroides, né? Principalmente na educação física, quando vai falar de atividade física, aí tem lá esteroides, anabolizantes. Então, os esteroides, gente, eles também estão ali na classe dos lipídios. São formados por cadeias carbônicas longas, né? Dispostas em 4 anéis ligados entre si. São amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo os hormônios sexuais, a vitamina D e o colesterol, que é um tipo de esteroide. Então, quando a gente fala dos hormônios sexuais, os esteroides às vezes podem ser utilizados, né, como um estimulante para os caras lá ganhar corpo na academia e tudo mais, justamente por essa ação, né, por eles estarem ali produzindo, constituindo os hormônios sexuais. O colesterol, dentre todos os esteroides, ele é o mais importante, por apresentar funções, né, como eles são precursores dos hormônios, né, da testosterona, estrogênios e progesterona, que quer dizer, eles estão ali envolvidos na produção desses 3 hormônios. Ele também está envolvido na produção, né, na origem da vitamina D. E também dá origem aos sais biliares, né, na nossa bile, que ajuda ali na quebra de gorduras. O colesterol é um composto orgânico que circula no sangue. Então, tu entende que esse cara aqui, ele é produzido naturalmente pelo teu organismo porque ele tem uma função muito importante, que é a produção de outras substâncias. Então, o fígado é o órgão responsável pela produção de aproximadamente 1 grama, que corresponde à quantidade diária que o corpo precisa de colesterol. Ele é dietético, né, aquele ingerido através de alimentos de origem animal, por isso que quando você come muita carne vermelha, que tem muita gordura, né, que é aquela gordura sólida, ela é o quê? Ela vai estimular na produção de colesterol e que vai fazer com que você tenha alterações. Nós temos colesterol do tipo bom e colesterol do tipo ruim. Só que na hora que tu tá se alimentando, que tu come muita gordura de origem animal, vai produzir os dois e normalmente o tipo ruim ele acaba sendo produzido em maior quantidade. O organismo humano não tem necessidade desse colesterol, mas as pessoas ingerem grande quantidade dele, com exceção dos vegetarianos. Então a gente não precisa estar ingerindo. Ele é produzido,
normalmente. Tanto é que muitos das pessoas falam assim, eu vou trocar o óleo de cozinha pelo azeite. Aí pega o azeite, faz um monte de fritura com ele. E aí pensa, então vou pegar o óleo lá de girassol porque ele não é de origem animal. Mas o colesterol, galerinha, ele é produzido pelo nosso organismo. Então, quando eu dou ao organismo grande quantidade de óleos, que são ali insaturados, a tendência de que eles sejam hidrogenados e formem gorduras saturadas é grande. E aí o que vai acontecer? Problemas, né, de saúde. E os carboidratos? Nós estávamos falando de gorduras, de óleos, agora nós vamos falar de açúcares. Né? Os carboidratos, eles também são conhecidos como hidratos de carbono e açúcares. São biomoléculas, ou seja, quando a gente fala de biomoléculas é porque são moléculas grandes, né? Elas têm grande importância biológica e formam classes de biomoléculas mais abundantes do nosso planeta. Então, as biomoléculas que têm maior quantidade no planeta são os carboidratos. São as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição dos ácidos nucleicos, RA e DNA, e da parede celular. Todos os açúcares, apesar de serem diferentes entre si, apresentam as seguintes características. Eles são formados exclusivamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí a denominação de hidratos de carbono. Eles apresentam cadeia normal, ou seja, não são cadeias ramificadas, têm a mesma proporção entre o número de átomos de hidrogênio e o de oxigênio. Os carboidratos são compostos de funções mistas, poliálcool-aldeído, que são polihidroxialdeídos, e o poliálcool-cetona, que são os polihidroxicetona. O que isso quer dizer? Poliálcool quer dizer que na estrutura do meu carboidrato eu tenho várias funções álcools. E aqui, misto aldeído, quer dizer que eu vou ter uma função aldeído. Então, olha só a glicose. A glicose é um carboidrato do tipo de função mista poliálcool-aldeído, onde na extremidade da cadeia eu tenho a função aldeído e várias funções álcools espalhadas ao decorrer da sua estrutura carbônica. Já a nossa frutose, ela é um poliálcool-cetona. Nós temos diversas funções álcool, 1, 2, 3, 4, 5, e uma função cetona aqui. São biomoléculas das mais abundantes da natureza e sempre vão estar obedecendo a fórmula geral CX, H2O, Y, porque vai ser sempre composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos são usados pelo organismo vivo essencialmente na produção de energia. Os organismos produtores de carboidratos são as plantas, que, combinado com a água, gás carbônico e energia na forma de luz, fazem o quê? Fotossíntese, produzindo a glicose. Então, a fotossíntese, a partir da obtenção, da reação do gás carbônico com a água, vai estar produzindo a glicose, que é um carboidrato, mais oxigênio. Na classificação dos carboidratos, nós temos os carboidratos ditos como monossacarídeos, né? Que são os mais simples, eles não sofrem hidrólise, o que quer dizer eles não sofrem quebra, porque já é a menor parte que compõe o nosso carboidrato. Eles são sólidos cristalinos, não apresentam cor e são solúveis em água. Gente, sacarídeos é dito como as partes, né, que vão formar os carboidratos. Então, um carboidrato sozinho, ele é um monossacarídeo. Eles vão possuir de 3 a 7 átomos de carbono na sua estrutura, por isso que ele é bem simples. São açúcares que não vão sofrer a quebra e eles podem
se classificar de acordo com o número de carbonos que ele apresentam. Os disacarídeos é quando eu tenho 2 monossacarídeos que se ligam e formam uma molécula maior. Então, eles podem sofrer hidrólise, ou seja, quebra e dar origem a moléculas menores. Eles podem ser originados da ligação de 2 até 3 monossacarídeos. A molécula da sacarose, por exemplo, aquele açúcar que está presente lá na formação da cana de açúcar, ela é formada pela união de uma molécula de glicose e uma de frutose. Então, quem são os sacarídeos aí? A glicose e a frutose. Elas se juntam e dão origem à sacarose. Então, a sacarose é um disacarídeo porque é formado por 2 moléculas distintas. Aqui, nós temos glicose, frutose. A fórmula molecular é a mesma. Qual é a diferença? Que aqui eu tenho um poliálcoaldeído e aqui eu tenho um poliálcocetona. Quando eles reagem, eles vão dar origem à sacarose mais água. Outros exemplos de disacarídeos vão ser a lactose, que é encontrada no leite, é formada pela união da glicose com a galactose. A maltose, que é encontrada no malte, é formada pela união da glicose com uma outra molécula de glicose. São os exemplos de disacarídeos que temos. Os polissacarídeos já vão ser moléculas bem maiores, né? Por isso que eles são ali já polímeros, porque polímeros é quando eu tenho várias partes pequenas para formar uma parte grande. Então, eu vou ter várias moléculas de monossacarídeos que vão se unir e dar origem a um polissacarídeo. Alguns exemplos temos? Temos o amido, né? É um dos casos de várias moléculas de glicose que vão se unir e dar origem a ele. Ele é um polissacarídeo. O glicogênio, que fica lá no fígado, também é a união de várias glicoses, só que de modos diferentes, em quantidades diferentes. A celulose também são polissacarídeos. Olha aqui o exemplo. N quer dizer uma grande quantidade de glicose, une-se formando um polissacarídeo de glicose mais água. Mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenada em apenas 2 moléculas de carboidratos, o amido e a glicose. A função dos nossos carboidratos, eles têm a função estrutural ou de sustentação, como a celulose nas células das plantas, elas dão a estrutura das células. Eles estão lá como energia, eles são fonte de energia. Quando você se alimenta do amido, a energia é liberada na forma da glicose para o teu organismo. E reserva de energia também, como o glicogênio, que fica lá no teu fígado, e quando você tem ali um momento muito prolongado de jejum, ele começa a ser quebrado em moléculas menores, que é a glicose, e liberado para o teu organismo para fornecer energia para as tuas atividades. Eles ligam-se a lipídios e proteínas, formando glicolipídios e glicoproteínas. Eita, então nós temos aí 2 classes de macromoléculas importantíssimas para o nosso organismo. Agora que a gente já viu aí todas as funções, todos os conceitos, nós vamos fazer uma breve revisão e já a atividade de sala. Eu te encontro já na nossa revisão.